Olá pessoal, eu sou a Clara, eu sou historiadora e por aqui a gente fala de filmes, séries, livros, músicas e ciências humanas e sejam bem-vindos ao meu acervo. Então pessoal, hoje a gente vai falar a respeito aqui do Papa Leão XIV um pouco. Ele assumiu o novo papado no dia 18 de maio de 2025 e ele é conhecido por ser de uma ordem religiosa agostiniana. Muito se fala a respeito de ordem religiosa, o que isso significa. Até algumas pessoas acham até redundante falar que um papa ele é religioso, mas isso significa que ele é de uma ordem religiosa. O Papa Francisco ele era da ordem religiosa dos jesuítas e o Papa Leão XIV ele é da ordem religiosa dos agostinianos. Mas afinal de contas, quem era ou quem é o Santo Agostinho? O Santo Agostinho é um filósofo assim importante da gente conhecer, porque ele é um filósofo que resgatou os ideais da filosofia grega. Então, diversas vezes existem questões que aparecem falando um pouco de quem é Santo Agostinho, até nos vestibulares, no Enem. Então é importante conhecer um pouco da filosofia dele e de como ele surgiu também. Então, o que dá pra gente dizer, assim, de começo, é que o Santo Agostinho ele é esse filósofo que faz uma síntese entre a tradição cristã, entre os ensinos bíblicos e ensinos religiosos, lembrando que quando a gente fala de religiosos, principalmente no período medieval, monges, bispos e etc., os religiosos, assim, principalmente da Igreja Católica, a gente está falando de grandes estudiosos, pessoas, poucas que naquela época tinham acesso a bibliotecas, que sabiam as línguas antigas, latim, grego, enfim. Então eles tinham acesso ao conhecimento já de anos milenares. Por isso que o Santo Agostinho é o homem que naquele momento ele resgata a filosofia de tradição grega, principalmente os ensinos e a filosofia do Platão. Então, como vocês bem sabem, o Platão ele é esse filósofo ali que está entre os três mais importantes da Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Nessa sequência, um sendo discípulo do outro. O Santo Agostinho ele resgata algumas ideias do Platão, como dualismo, essa ideia de uma coisa que se opõe à outra, que no caso do Santo Agostinho ele vai dar o nome desse bem e mal. Qual é a natureza do bem? Então ele vai nos textos filosóficos do Santo Agostinho, ele vai discutir da onde vem o bem na humanidade e vai estudar especificamente o que é Deus. E o que é esse amor de Deus pelas pessoas e o que as pessoas são na sua essência. E ele vai chegar numa explicação de por que isso tem a ver com Deus, do porquê Deus nos criou dessa maneira, por que a gente sente esse amor, da onde que vem, o que é a alma, o que é o espírito. E ele vai desenvolver isso em diversas camadas. Então começa a perceber que ele resgata uma fonte do Platão já nessa ideia de dualismo, que a gente pode traduzir aqui no Santo Agostinho como bem e mal, para poder entender as ideias do seu tempo, para poder entender as ideias da sua filosofia, no caso ali do Santo Agostinho. Eu acho interessante a gente saber um pouco da trajetória da vida de Santo Agostinho. Ele nasceu no norte da África em 354 depois de Cristo, numa província romana, na parte ali onde hoje é Argélia. Então, ele é nascido na África, mais pertencente a um domínio romano. Ele começa, já no seu período da vida adulta, a lecionar na Itália e ele vira um mestre da retórica. Então, a gente sabe que esse conhecimento da retórica já remonta à filosofia antiga grega. Então, os filósofos, eles se desenvolviam através da retórica, do questionamento, através da pergunta. Isso é algo que Sócrates traz muito nos textos, nos diálogos de Sócrates, né, que o Platão escreveu a respeito de Sócrates, mas é algo que faz parte da filosofia, desde o questionar e tudo mais, algo que a gente já discutiu na aula do que é essa atitude filosófica. Então, ele era um mestre da retórica. Nesse período, na Itália, ele conheceu Santo Ambrósio, e daí ele começa um período de realmente estudar
o cristianismo. Depois dessa toda essa trajetória, então depois quando conhece Santo Ambrósio, que ele mergulha de vez no cristianismo e etc e tal, e daí ele chega a morrer em 430 depois de Cristo, uma cidade da África. Então ele era conhecido como Santo Agostinho, bispo de Hipona também. É importante esse cargo porque uma vez, por exemplo, o Papa Leão ele já foi bispo no Peru. Então, é um cargo alto dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele era, então, bispo de Hipona, numa cidade da África. A gente pode discutir isso, o imperialismo romano, como que funcionava aquele mundo antigo. Então, são outras coisas que fazem a gente pensar esse intercâmbio cultural, digamos assim. A gente pensa que no mundo antigo, no mundo ali da Alta Idade Média, a transição do mundo antigo para o mundo medieval, que não tinha essas imigrações, vamos colocar assim, esses intercâmbios de povos, essas mudanças de lugares, mas existia, e o Santo Agostinho, ele é um exemplo disso. Ali entre os anos entre 397 a 401 depois de Cristo, o Santo Agostinho escreve um dos livros que são mais importantes assim para a história dele, que é Confissões. Nesse livro, é um relato um pouco autobiográfico da vida dele, da sua experiência enquanto jovem, da sua experiência no estudo do que é Deus, da influência da mãe dele enquanto pessoa para poder já ter essas raízes do cristianismo, o seu encontro com Santo Ambrósio e a sua conversão ao cristianismo. Então é muito interessante enquanto texto filosófico, Confissões, porque daí a gente consegue ver os traços assim de realmente uma pessoa questionando o que é Deus, como é Deus, quais são as suas ideias, quais são os seus pensamentos. Então, basicamente, as ideias principais de Confissões é isso, a relação do bem com o mal, de novo o dualismo que bebe na fonte do Platão, qual que é a natureza de Deus, o que é. Isso é importante, porque ele está tentando entender um pouco isso em Confissões, e isso não é muito difícil da gente assimilar, porque se a gente for parar para pensar, isso são questões que movimentam a história da humanidade desde sempre. Talvez movimente você de já ter pensado essas questões, o que é Deus, como é, por que é assim. Então, se a gente entender o contexto dele enquanto filósofo, entender que ele era um bispo, chegou a ser um bispo, a gente entende quais são os caminhos que ele foi levando para poder responder essas perguntas, e ainda sabendo que ele resgatou um pouco da filosofia grega antiga também. Ainda nessa questão do dualismo, a gente sabe que o Platão, por exemplo, ele fala de um mundo inteligível e de um mundo sensível. Então, o mundo inteligível para o Platão é esse mundo perfeito, aonde está a essência das coisas, aonde está o que é eterno. E o mundo sensível é o nosso mundo material, que ainda é imperfeito. Então, o Santo Agostinho, ele pega um pouco dessa ideia desse dualismo para poder transformar nessa coisa do que é a nossa alma eterna que Deus criou, que nos criou dessa maneira, e o que são as experiências terrenas, o que a gente ainda precisa melhorar enquanto pessoa, enquanto espírito e etc e tal. Não quer dizer necessariamente reencarnação, tá? Só quer dizer o que a alma da pessoa o que é a essência da pessoa. Por exemplo, tem um trecho em Confissões que ele está buscando ali responder quem é Deus. E daí ele fala o seguinte: a melhor parte é a interior, pois é ela como aquela que preside e julga, que os mensageiros do corpo reportam todas as respostas do céu, da terra e de todas as coisas que aí se encontram, dizendo: não somos Deus, mas foi Ele quem nos criou. O homem interior conheceu esta verdade através do ministério do homem exterior. Então percebe as palavras que ele utiliza? Só um trechinho aqui de um parágrafo para a gente ver como que isso aparece na filosofia dele. Ele está falando de um homem interior e de um homem exterior. Não lembra um pouco a ideia de um mundo sensível, material nosso, e um mundo inteligível, desse homem interior, dessa alma perfeita. Daí ele diz o seguinte ainda: eu, homem interior, dotado de uma alma, soube disso por meio dos sentidos do meu corpo. Perguntei a toda a dimensão do universo sobre o meu Deus e tive como resposta: não sou eu, mas foi Ele quem me criou. Então,
esses dois mundos, eles estão conectados, mas de uma maneira assim dualista mesmo. A gente pode também usar um outro conceito que é essa dicotomia, né? Quando é duas coisas. Então a gente está falando de um mundo interior e de um mundo exterior. Então, assim, para a gente concluir, a gente pode entender que para o Santo Agostinho, a nossa alma, o nosso interior, é a parte mais sublime. E que o caminho para chegar a Deus passa por essa interiorização, passa pela nossa alma, que é a parte mais elevada do homem. Porque esse homem, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, é possível chegar a Deus através de você mesmo, através desse caminho interior, entendendo esse homem exterior do mundo material e esse homem do mundo interior também. Fazendo uma alusão e deixando bem claro essa origem e esse resgate também da filosofia antiga grega do Platão. Então, para começar com a resposta lá do começo do vídeo, quando a gente passa por essa questão de por que o Papa Leão XIV é um Papa agostiniano, a gente está falando de um Papa que segue tradições desse antigo bispo de Hipona. Então ele escreveu vários livros, o Santo Agostinho, com vários tratados de como ele entende Deus. Então a gente pode entender que o Papa Leão XIV segue uma tradição muito parecida. Do que eu li a respeito, eles dizem ser uma escola ali, uma tradição religiosa dentro da Igreja Católica, que é uma tradição religiosa muito assim estudiosa, né, de filósofos e tudo mais, vindo dessa tradição do Santo Agostinho. Mas pra gente aqui é importante a gente saber, justamente porque é um filósofo importante, pode cair no Enem quando tá falando de filosofia da transição da Idade Antiga para a Idade Média. Se eu achar algum exemplo, eu vou deixar aqui do lado de questão que fale a respeito do assunto. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal, comente, compartilhe e vamos continuar estudando juntos. Até o próximo!